O universo de Berserk, criado por Kentaro Miura, é marcado por personagens sombrios e complexos, cada um carregando histórias de dor, sacrifício e corrupção. Entre os apóstolos e figuras que se destacam, encontramos criaturas que simbolizam tanto a decadência humana quanto o poder sobrenatural concedido pela mão de Deus. A seguir, exploraremos 7 desses personagens, revelando suas origens, motivações e papel dentro da narrativa. Antes de iniciar, eu conto com seu like e a sua inscrição no canal, pois isso ajuda demais no meu desenvolvimento aqui no YouTube. E sem mais delongas, vambora para o vídeo. O Snake Lord era o governante da cidade de Kohka, um homem que se tornou apóstolo após sacrificar sua humanidade. Em sua forma monstruosa, lembrava uma serpente grotesca e reinava com crueldade sobre os habitantes locais. Armado com um machado de batalha, ele se deleitava em espalhar o terror e destruição, até ser derrotado por Guts durante o arco do Espadachim Negro. Sua morte marcou o fim de um tirano que simbolizava a corrupção absoluta do poder. Rosine era uma jovem que, após usar um berrelite, transformou-se em uma apóstola com aparência de fada/inseto. Ela criou um reino próprio no Vale da Névoa, onde comandava uma comunidade de pseudo-elfos gerados a partir de crianças humanas. Apesar de sua aparência delicada, Rosine era cruel e manipuladora, usando pó venenoso e ataques aéreos contra seus inimigos. Sua relação com Jill, uma menina que admirava, mostra o contraste entre sua antiga inocência e a monstruosidade que a abraçou. Sendo um dos personagens inicialmente com a história mais triste de toda a obra, o Ovo do Mundo Perfeito era um apóstolo deformado, que encontrou propósito ao servir como catalisador para o renascimento de Griffith em forma humana. Guardião de Albion, ele acreditava estar criando um mundo perfeito, mas sua função era ser o receptáculo que possibilitou a encarnação do Falcão da Luz. Sua aparência grotesca e sua devoção ao destino o tornaram uma figura simbólica, representando o sacrifício absoluto em prol da vontade da mão de Deus. Ainda no arco do Espadachim Negro, o Conde era um governante obcecado por caçar hereges, que sacrificou sua esposa para se tornar um apóstolo. Em sua forma demoníaca, ele lembrava uma lesma monstruosa com uma boca adicional sobre a cabeça. Apesar de sua crueldade, sua história revela um homem que inicialmente lutava por dever, mas foi consumido pelo fanatismo e pela dor da perda. Ele se tornou inimigo de Guts no arco inicial, sendo derrotado após uma batalha intensa. Sua filha, Teresia, sobreviveu, carregando o peso da tragédia familiar. Mosgus não era um apóstolo por completo, mas sim um inquisitor da Santa Sé, cuja fé fanática o transformou em um pseudo-apóstolo. Conhecido por sua crueldade e devoção cega, ele acreditava estar cumprindo a vontade divina ao torturar e punir hereges. Sua aparência monstruosa após sua transformação refletia sua obsessão religiosa. Mosgus foi um dos antagonistas mais marcantes do Arco da Convicção, representando o perigo do fanatismo religioso. Ganishka, o imperador do Império Kushan, foi um dos apóstolos mais poderosos da obra. Conhecido como o Imperador do Medo e Rei Demônio, ele possuía habilidades de manipulação de névoa e projeção astral, tornando-se quase invencível. Sua ambição era conquistar o mundo, mas acabou entrando em conflito direto com Griffith, a mão de Deus. Sua transformação final em uma entidade colossal de horror cósmico marcou um dos momentos mais grandiosos e apocalípticos de toda a saga. O Wild era o líder dos Cavaleiros Cães Negros, um apóstolo sádico e brutal. Sua crueldade era marcada por violência extrema e abusos, especialmente contra mulheres, refletindo sua natureza perversa. Em combate, o Wild demonstrava força descomunal e resistência sobre-humana, mas seu sadismo tornava mais temido do que respeitado. Ele enfrentou Guts e o bando do Falcão, sendo derrotado após uma batalha sangrenta. Sua presença reforça o lado mais grotesco e animalesco dos apóstolos. Esses personagens representam diferentes facetas da corrupção e da monstruosidade em Berserk. Cada um deles, seja pela ambição, dor ou fanatismo, sacrificou sua humanidade em troca de poder, tornando-se símbolos da decadência que permeia o mundo criado por Miura. Ao enfrentá-los, Guts não apenas luta contra inimigos físicos, mas contra a própria essência da escuridão que domina o destino humano. Antes de encerrar, eu conto com o seu like e a sua inscrição no canal, pois isso ajuda demais no meu trabalho aqui no YouTube. E ativem o sininho das notificações para não perderem mais vídeos sobre Berserk e outras obras aqui no canal. Então, meus amigos, desde já agradeço a todos, fiquem com Deus e nos veremos de novo nos próximos vídeos.